Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Mercedes. E a história que eu vou relatar é algo que sempre pensei ser coisa de filme, sabe, Paulinho? E aconteceu comigo. Embora eu sempre acreditasse que de fato fosse coisa de filme. Inclusive, não faz muito tempo eu estava assistindo a série do Ayrton Senna. E há um momento na série que o Ayrton Senna vai explicar a respeito de uma corrida, onde ele diz assim, incrível, diz o Ayrton Senna na série, e quem assistir vai ver. Incrível, mas naquele momento que eu estava correndo com o carro, eu entrei num túnel de luz. E aí eu já não via mais absolutamente nada. Não havia laterais, não havia traseira e não havia frente. Naquele túnel de luz era só eu e o carro. E a velocidade, eu, o carro e a velocidade. E eu ia acelerando. Eu entrei nesse túnel de luz. Quando ele falou assim, nessa série que está fazendo muito sucesso, eu lembrei do episódio A Vida Comigo. E falei, comigo mesma. Foi exatamente o que me aconteceu. Naquela manhã, Era 2002, o ano 2002. Eu me lembro que eu estava apressada, como sempre, o coração acelerado pela expectativa de um compromisso imensamente importante. Eu tinha algo importante para resolver naquela manhã. O sol brilhava intensamente, refletindo nas calçadas e fazendo o calor se intensificar. Era fim do ano. O movimento de fim de ano. Calor. Dezembro normalmente é um mês quente. Eu sentia o suor escorrendo pela minha testa, enquanto os pensamentos vagavam longe, distraindo-me do presente. E de repente, eu senti o que sentiu o Ayrton Senna. Quando eu fui atravessar a rua, que parecia ser uma tarefa simples e quase automática, eu tive a sensação de ter entrado nesse túnel de luz. Eu tive exatamente a mesma sensação do Senna. Eu entrei num túnel de luz. Naquele momento a minha mente estava em outro lugar, mergulhada em preocupações e ansiedades. Eu me lembro que o sinal vermelho brilhava intensamente diante de mim, mas era para os carros. Ou era para mim? Não sei. Então, sem pensar duas vezes, eu comecei a caminhar. Mas era como se eu estivesse num túnel de luz e tudo mais deixou de existir. Aquele barulho natural do trânsito cessou. Tudo silenciou e eu caminhava agora naquele túnel de luz. E quando eu coloquei o pé na faixa de pedestre para atravessar, aquela sensação estranha me percorreu. Era como se o tempo tivesse desacelerado e eu estivesse presa numa espécie de um êxtase, sei lá. Foi quando, naquele torpor que eu estava, de repente eu fui despertada pelo atrito dos pneus no asfalto. Aquele barulho característico de quem freou o carro. A batida. Aquele carro, ele parecia um predador que buscava sua presa. A presa, sim, era eu. O predador era o carro. Eu não percebi o perigo iminente. Só escutei o som da frenagem, o som do motor ainda rugindo, ecoando em meus ouvidos, abafando qualquer alerta que tentasse me fazer apressar a sair dali.
A adrenalina tomou conta do meu corpo. Eu queria gritar, correr para trás, mas tudo pareceu acontecer em câmera lenta. E antes que eu pudesse ter qualquer atitude, ou dar passo para trás ou para frente, senti o impacto brutal contra o meu corpo. A força do choque foi tão intensa, mas tão intensa, que eu fiquei atordoada. Se eu disser sentir dor, mentira. Se eu disser que eu senti dor, estaria mentindo. Não senti dor nenhuma. Atordoado eu fiquei. Tudo ao meu redor se transformou numa névoa escura e silenciosa. O mundo desapareceu num instante. E eu não sabia se voltaria a vê-lo novamente. Quando eu abri os olhos novamente, a confusão tomou conta de mim. Eu não sabia onde eu estava, mas eu sentia como que se flutuasse acima do meu corpo estirado no chão na rua. Eu lembro com detalhes e mais detalhes da cena. Flutuei e o meu corpo na rua. Uma cena que parecia saída de um pesadelo. Uma sensação estranha, gelada me invadiu. Eu tinha raciocínio. Eu tinha razão, eu tinha raciocínio, eu pensava. Tanto que na hora eu pensei: Santo Deus, ou eu estou sonhando, ou eu morri. Eu pensei, eu raciocinei. Oh, Santo Deus, ou eu estou sonhando ou eu morri. E agora eu de cima flutuando, eu observava as pessoas se aproximando do meu corpo lá no asfalto e gritando em desespero: chama a ambulância! Chama a ambulância rápido! Chama a ambulância rápido! Uma voz masculina ecoou entre os gritos e o caos. Eu queria gritar de volta, dizer que eu não estava morta não, estava bem. Quer dizer, quando eu falo eu flutuando. Eu flutuando e meu corpo lá estendido. Eu queria gritar: não, tô bem, tá tudo legal. Eu não tô nem sentindo dor. Eu queria dizer que estava tudo bem, que tudo ficaria bem. Mas a realidade era cruel demais. Eu não conseguia emitir som nenhum. Eu apenas flutuava ali como uma espectadora involuntária dessa cena horrenda que se desenrolava abaixo de mim. Eu via tudo. Eu via tudo e estava consciente do que estava acontecendo. Meus olhos percorriam a multidão em busca de familiaridade. Será que eu conheço alguém aqui no meio? Sabe, quando você começa a procurar entre as pessoas que vão chegando, alguém conhecido? E então eu vi rostos conhecidos entre os estranhos. Amigos. Conhecidos. Gente que tomava café comigo na padaria. Expressões de horror no rosto delas. Preocupações profundas. Meu coração se apertou ao perceber o quanto eles estavam apavorados. Uma moça que havia acabado de tomar café comigo na padaria, ela colocou a mão na cabeça quando ela chegou perto de mim e gritou: Deus! A dor daquela gente eu sentia. Mas eu tô bem. Mas eu tô bem. Só que eu não podia falar para eles que eu estava bem. Eu estava flutuando. Um dos meus amigos que estava com as mãos na cabeça, enquanto o outro tentava acalmar aqueles ao seu redor. A cena era desesperadora.
Finalmente eu escuto o barulho da ambulância que vem se aproximando, vem no meio do trânsito, ela vem se anunciando, ela vem pro meu socorro. Eu sabia que era para o meu socorro, mas eu até pensei, caramba, não preciso de ambulância. E a ambulância vem, eu tô bem, eu não tô sentindo dor. E as pessoas parece que foram abrindo o caminho. Olha a ambulância, ambulância. Alguém, a ambulância, ela foi se anunciando. Chegou rapidamente, em minutos. O som das sirenes cortava o ar como uma faca afiada e a visão do veículo vermelho se aproximando parecia um alívio em meio àquele caos. Os paramédicos, eu assistia tudo, de cima. Os paramédicos saltaram do veículo com agilidade impressionante, pedindo para as pessoas: se afastem, ela precisa respirar. Se afastem! Ela precisa respirar. Eu queria dizer, caramba, eu tô respirando. Tô bem. Se afastem! Ela precisa respirar. E nós precisamos trabalhar. Era como se aqueles paramédicos fossem os heróis de um filme em que eu não queria estar, mas eu estava. Enquanto eles trabalhavam freneticamente ao meu redor, ao redor do meu corpo, e eu flutuando. Eu continuava flutuando, incapaz de tocar em nada e nem em ninguém, mas eu estava bem. Só que as pessoas, elas não sabiam que eu estava bem, elas estavam desesperadas. E eu também fui ficando desesperada, porque era muito sofrimento nas expressões. Observava cada movimento com atenção, era como assistir aquele filme angustiante, que me forçavam a ver sem eu poder mudar o enredo do filme. Se eu pudesse mexer no roteiro. Os paramédicos começaram a me atender com eficiência cirúrgica e colocaram um colar cervical ao redor do meu pescoço. Lá no chão, eu aqui em cima não tinha colar nenhum. Eu não estava entendendo. Levaram o meu corpo e colocaram na maca. Eu queria gritar para eles que... Peraí, mas eu tô aqui. Estão levando outra. Não era outra, mas sou eu. Mas eu tô aqui, flutuando acima deles. Mas tudo que eu consegui foi silenciar a minha frustração e medo. O desespero crescia dentro de mim enquanto os via tentando estabilizar meus sinais vitais. O toque frio das mãos deles em meu corpo inerte pareciam tão distantes e irreais. Eu não sentia isso, eu via isso. Eles me levaram para dentro da ambulância com um cuidado meticuloso. O mundo lá fora se tornava um borrão enquanto a porta da ambulância se fechava. E de novo, o barulho das sirenes começaram a arder em meus tímpanos, cortando o ar, enquanto na estrada passávamos velozmente. Só que eu sem problemas ia acompanhando de cima. Mas o que está acontecendo comigo? Que facilidade é essa? A ambulância deve estar numa velocidade. Eu em cima e acompanhando. Tudo acontecendo ali dentro. E eu acompanhando cada movimento dos paramédicos. Pareciam importantes. Cada expressão em seus rostos contava uma história de luta e esperança. A sensação de querer voltar ao meu corpo era esmagadora da minha parte, mas eu nunca abandonei, porque eu fui sobre a ambulância. Uma batalha interna entre o medo do desconhecido e o desejo ardente de continuar vivendo. Isso eu nunca perdi. Eu só queria dizer para as pessoas: tô bem, não tô nem sentindo dor, vocês estão preocupados à toa, tá tudo bem comigo. Um deles estava aplicando oxigênio. Não precisa, eu estou respirando bem. Enquanto o outro tentava estabelecer uma linha intravenosa em meu braço inerte. Eu senti uma mistura de gratidão por aquelas pessoas estarem lutando por mim e desespero, porque eles estavam lutando tão arduamente por alguém que parecia estar além de qualquer ajuda. Como uma folha levada pelo vento em um dia tempestuoso.
A cada segundo que passava, a realidade se tornava para mim mais distante, como se eu estivesse flutuando. Eu estou bem. E por que as pessoas estão assim? Ou sou duas? Cheguei a pensar, porque eu raciocinava. Será que eu sou duas agora? Aquela é a que sofre e eu aqui sou outra? Chegamos no hospital. A porta da ambulância se abriu com um estrondo e uma onda de luz ofuscante me envolveu. Fui puxada rapidamente para dentro do prédio branco e iluminado, onde o ambiente era frenético. Médicos e enfermeiros pareciam me esperar e corriam de um lado para o outro, como se a minha vida dependesse disso. Eu falava, não, mas calma, tá tudo bem. Tá tudo bem comigo. Mas eu acho que eu estava errada. O eco dos meus batimentos cardíacos ressoava na minha mente e um lembrete constante do que estava em jogo. Enquanto eles me levaram pelas longas corredeiras do hospital, vi rostos preocupados se voltarem para mim. Enfermeiros checando equipamentos com mãos ágeis. Médicos discutindo diagnóstico em vozes apressadas. Tudo isso enquanto eu estava em cima, flutuando, acima deles. Não era vista, mas ninguém me vê aqui. Ninguém se incomoda comigo aqui em cima. Lá dentro eu percebi que ligavam para minha família. Eu podia estar em vários lugares ao mesmo tempo. Centro cirúrgico, recepção do hospital. Estavam ligando para minha família. Um dos enfermeiros falava rapidamente ao telefone. Sim, ela sofreu um acidente. É. E precisamos que venham imediatamente para cá. É esse hospital mesmo. Isso mesmo. Urgente, tá? Mas para que essa urgência? Meu coração apertou ainda mais porque eu fiquei pensando no desespero dos meus. Como estariam recebendo aquela notícia? Meu pai sempre foi tão forte, a minha mãe tão sensível. A dor dele seria imensa com uma tempestade se formando no horizonte. Fui levado agora para uma sala onde as luzes eram muito fortes. Os médicos estavam agora em volta de mim com expressões sérias e eu podia sentir a gravidade da situação como se eu estivesse à beira de um abismo. Olhei para baixo e vi eles administrando a adrenalina diretamente no meu coração. Escutei falar, adrenalina direto no coração. Mas não precisa. Eu pensei comigo, mas não precisa. Era como se cada batida estivesse sendo disputada entre a vida e a morte. A morte queria que o coração parasse e a vida torcia para o coração bater. O monitor ao lado emitia um som intermitente. Um grito desesperado de alerta que ecoava na sala. Aquela cena era surreal. Eu via meus próprios batimentos cardíacos em uma tela à minha frente e de repente o coração começou a falhar. Até que foi ficando um risco só na tela. Os médicos disseram um para o outro: o coração está parando. O coração está parando. O coração está parando. O coração dela está parando. Não era o que eu sentia. Flutuando não era, estava tudo bem comigo. O desespero tomou conta da sala. O médico gritou, aquele que falava que o coração estava parando: desfibrilador! Desfibrilador, por favor, desfibrilador! O som do equipamento sendo preparado reverberou no ar pesado da sala como um rugido distante de uma tempestade prestes a desabar. A cada choque que dava em meu corpo inerte, eu senti uma força estranha puxar-me de volta à terra firme. Eu até balançava flutuando. Eu estava bem. Quer dizer, a outra é que está mal, porque eu parecia duas. Eu, bem, mas a outra era como ser sugada por um buraco negro de energia pulsante que ansiava por me trazer de volta à vida.
Eu me deixei ser levada por aquela força. Eu queria voltar. O desespero dos médicos crescia. Seus rostos estavam contorcidos pela concentração e pela tensão. E eu podia sentir o tempo escorregar entre os dedos deles como areia fina. Então, em meio ao caos, ao barulho incessante dos aparelhos, monitorando a minha condição, de repente eu senti algo mudar em mim. Quando eu digo em mim, aqui estava flutuando. Aqui era eu de verdade. Uma luz tênue começou a brilhar no fundo de uma escuridão. Era como se uma porta estivesse se abrindo lentamente para mim. Sabe quando você vê uma porta grande se abrindo? A luz brilhando. E de repente tudo escureceu novamente. Tudo se escureceu. E meus olhos pesaram, as pálpebras, toneladas. Tive que fechar os olhos. E quando eu abri os olhos pela segunda vez, um misto de confusão e alívio tomou conta de mim. Eu não flutuava mais. Eu não estava flutuando mais, eu estava deitada numa cama de hospital, uma cama acolhedora, porém metade do meu corpo enfaixado. Não havia mais duas de mim, só uma agora. Eu havia sofrido várias contusões e quebrado alguns ossos. Mas os sons eram mais tranquilos do que antes, como se o mundo lá fora estivesse num sussurro reverente. Uma enfermeira estava ao meu lado e seu olhar aliviado encontrou o meu quando ela falou: "Ah, que bom, você está de volta. Fica tranquila, tá? Fica tranquila, tá tudo bem." Parecia que ela não estava falando comigo, porque estava sempre tudo bem o tempo todo. Ela que não tinha percebido. "Você está de volta, que bom. Fica tranquila, tá tudo bem, estamos cuidando de você." Uma onda de calor e alívio percorreu meu corpo. Ouvir a voz da enfermeira me fez bem. Eu realmente havia voltado. Eu acho que pela emoção do momento meus olhos se encheram de lágrimas enquanto eu tentava processar tudo o que havia acontecido nas últimas horas. Ou seriam dias. Ou seriam dias. O tempo parecia ter sido distorcido num labirinto de experiências. Lembrei-me vagamente da sensação de flutuar, como se eu estivesse preso entre duas realidades. Meus pensamentos foram interrompidos pela entrada apressada da minha família no quarto. "Mercedes, oh minha filha. Oh Mercedes, minha filha, minha mãe." É a minha mãe que gritou, enquanto corria até mim, seus olhos cheios de preocupação, transformando-se rapidamente em alegria ao me ver acordada. "Você acordou, Mercedes? Que bom, filha, que bom." Meu pai a seguiu logo atrás, sua expressão era uma mistura de alívio e incredulidade. "Mercedes, Mercedes, você sobreviveu, filha. Você sobreviveu." Juntos, eles formaram uma muralha protetora ao redor da minha cama, como se temessem que eu pudesse desaparecer. Então, eu imediatamente comecei a contar assim que consegui reunir as palavras necessárias após aquele pesadelo surreal. "Mãe, ela quer falar. Fala, Mercedes. Ela quer falar. Fala, Mercedes." "Mãe, eu atravessei a rua. E então, a cada palavra que saía da minha boca, eu sentia a intensidade do momento crescendo, como se estivéssemos todos presos em um fio invisível que conectava nossas almas. Contei-lhe sobre cada detalhe. Agora, quando eu pude contar,
Contei como flutuei acima do meu corpo, estirado no chão na rua. A visão aterrorizante do meu próprio eu, inerte, cercado por estranhos. Contei que eu virei duas. Eu era duas, mãe. Viu, pai? Era eu flutuando em cima, tudo bem comigo. E a outra lá embaixo sofrendo. Lembro-me das vozes chamando por ajuda, entre gritos, sirenes que pareciam ecoar num distante pesadelo sonoro. Lembro como os paramédicos se esforçavam para me salvar na ambulância, suas expressões sérias contrastando com o meu estado vulnerável. Relatei sobre aquela experiência única, ver a linha tênue entre a vida e a morte. Eu vi, como nunca havia imaginado. O médico que estava presente no momento da minha recuperação parecia intrigado. Ele escutava atentamente cada palavra minha e os olhos do médico brilhavam com uma curiosidade quase científica. E ele foi anotando tudo que eu falava. Eu achei que o médico nem fosse ligar para aquilo. Ele foi anotando, tomando nota. Inclusive, um dos médicos sorriu levemente enquanto escutava a minha história. E ele comentou: "É incrível, Mercedes, ouvir isso diretamente de você", disse ele com admiração nos olhos. A enfermeira ajudou-me com algumas perguntas sobre como eu me sentia agora. Cada palavra era carregada com emoção enquanto tentávamos entender essa nova realidade pela qual eu havia passado. A fragilidade da vida nunca havia sido tão palpável, como se cada respiração fosse um presente precioso. Eu nunca tinha imaginado que algo assim pudesse acontecer comigo. Não, eu não sou ninguém. Ninguém especial. O Senna sim era. Mas por que eu me vi naquele túnel de luz? Por que eu flutuei? Não sou heroína e nem ninguém especial, sou apenas a Mercedes, uma mulher comum, vivendo a sua vida cotidiana. Naquele fatídico dia fui vítima. Os dias no hospital haviam passado lentamente. Mas no dia que eu voltei a mim, era dia de Natal. Primeiro os cumprimentos. E depois a minha mãe. "Feliz Natal, filha, eu trouxe um presentinho para você." Ela tirou assim do seio dela. A mamãe sempre teve esse costume de levar as coisas no seio. Ela tirou do seio dela, estava até quentinho, um terço. E colocou nas minhas mãos. Era um terço de ouro. Que ele te ajude, filha, a recuperar suas forças. Todas as suas forças. Hoje é dia de Natal. E Jesus fez com que você renascesse. Fez com que você renascesse para mim, para o seu pai, para os seus irmãos, para suas tias, para sua avó. Você renasceu no dia de Natal. As visitas continuaram chegando com flores coloridas. Amigos vieram oferecer apoio incondicional. Eu estava bem. Feliz Natal. Eu acho que um Feliz Natal nunca teve tanto significado para mim como teve naquele 2002. Feliz Natal. E o significado do Feliz Natal para mim tinha ganhado outro sentido. Porque agora tinha uma certeza comigo absoluta. E essa certeza me animava em viver.
E eu queria passar isso para as pessoas. Eu havia descoberto naquele dia fatídico que não se vive só aqui. Eu comecei a ensinar as pessoas naquele dia de Natal. Olha, eu recebi um presente nesse acidente. Por mais irônico que isso possa parecer. Eu tive a certeza absoluta que não se vive só aqui. Há uma vida além do mistério. Eu experimentei um pouquinho essa vida. Embora eu tivesse sempre a consciência de não querer atravessar aquele túnel de luz. Eu sempre estive consciente de que eu queria ficar por aqui. Mas posso falar para vocês? Do outro lado, a gente flutua. A gente flutua, o nosso corpo é leve. Não há dor. Nenhuma dor. Gozado, agora é que eu sinto algumas dores. Mas eu não senti absolutamente nada. Esse Natal para mim tem um significado especial. Me faz me apaixonar pela vida ainda mais. E podem ter certeza que a partir de hoje eu quero vivê-la com mais intensidade. E podem ter certeza que eu quero vivê-la a partir de hoje com mais amor. Para merecer. Para merecer as luzes. E o flutuar da outra vida. Uma coisa é certa. Eu não sei se com todo mundo é igual. Mas quando você tem uma vida digna, uma vida onde você não deseja em nenhum momento prejudicar ninguém. Porque disso eu me lembro bem. A moça que mais sofreu era uma moça que tomava café comigo todas as manhãs na padaria. Ela nem sabia o meu nome. A gente se conversava todo dia. Eu me lembro que essa moça chegou a me contar que ela estava enfrentando uma barra. Ela estava se separando e não sabia o que ela ia fazer com o filho dela depois da separação. Se levava o filho de volta para a Bahia para ficar com os pais, com a mãe dela especialmente, e ela continua batalhando na grande cidade. Ela se abria comigo. Sabe naquele café da manhã que coincidia o banquinho na padaria ao lado dela? Sempre coincidia e nós conversávamos. Eu não fiquei sabendo o nome dela. E nem ela o meu. Eu dava conselhos para ela. Eu dizia para ela assim, ó. Fui educada pela minha mãe e pela minha avó. E a minha avó tem uma frase que vai atender você. E talvez seja a frase mais significativa da vida. Deus dá o frio conforme o cobertor. Não tenha medo. Não tenha medo desse inverno que você vislumbra à sua frente. Pode até nevar, mas você vai ter cobertor o suficiente para suportar. Deus dá o frio conforme o cobertor, ele não esquece. Ela me agradeceu tanto. Eu só falei uma coisa boba e simples que eu já tinha escutado tanto da vovó. Ela me deu um abraço em agradecimento. E talvez por isso, quando ela viu a outra de mim lá estendida naquele chão, ela queria arrancar os cabelos de tanta dor e sofrer. Foi ela que mais sofreu. Foi ela que mais se desesperou. Eu quero logo sair desse hospital. Quero voltar na padaria para reencontrá-la. E dizer a ela que agora mais do que nunca eu entendi
que Deus dá o frio conforme o cobertor. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, isso tudo se deu em 2002, naquele dezembro. O acidente aconteceu comigo no comecinho do mês. E eu recuperei a consciência no dia 25 de dezembro, embora eu só tivesse deixado o hospital no dia 4 de janeiro de 2003. Foi quando eu saí do hospital que eu tive alta. Mas isso mudou a minha vida. E mudou a vida de muitos que me cercavam. E sinceramente eu tive vontade de te escrever, porque eu tenho certeza absoluta que tem alguém escutando agora esse meu relato que precisava ouvir isso de mim. Deus é bom. A vida não é só aqui. Não tema nada, porque Deus dá o frio conforme o cobertor.